Olá, queridos alunos, e eu deixei agora para o final o nosso último vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, que seria a questão do Holocausto, ou como o povo judeu fala, a Shoah. Se vocês pegarem, pensar ali a Wikipédia, ela vai falar que o Holocausto foi o extermínio de 6 milhões de judeus. E simplesmente isso. A Shoah foi muito mais do que isso. A Shoah, ela tem uma importância histórica não só para aquele período, mas para os tempos que nós estamos vivendo, muito maior do que esse simplismo de que é apenas, né, como a gente vê em muitas literaturas, o massacre e o extermínio de 6 milhões de judeus. Por que isso, gente? Porque o Holocausto foi uma política de Estado. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente. O que aconteceu? Na Segunda Guerra, os soldados alemães, quando eles entravam, quando eles invadiam, gosto de colocar o exemplo da Polônia, eles separavam os judeus e eles fuzilaram. Eles fuzilavam e jogavam numa vala comum. No entanto, o que aconteceu? Esse soldado alemão começou a ficar doente de tanto matar. Tanto matar, que eles começaram a ficar doentes. E os grandes generais de Hitler começaram a perceber isso. E tiveram a ideia de que isso, né, estava fazendo muito mal à tropa alemã, então não era um problema do povo judeu de forma alguma, mas sim da própria tropa alemã. E o que eles fizeram? Como política de Estado, em 41, fizeram a solução final. E o que era essa solução final? Era matar o maior número de judeus. Na verdade, a política de Estado era o extermínio dos judeus da Europa inteira, de uma forma mais eficaz. Essa é a grande questão. Então, foi uma política de Estado orquestrada como uma grande máquina burocrática da morte. O que aconteceu? Eles formavam guetos. O mais importante é o gueto de Varsóvia. Tem um filme, quem ainda não assistiu, O Pianista, que retrata muito bem. Eles mantinham, então, todos os judeus das cidades nos guetos e faziam o transporte quase que diário em trens que levavam até os campos de extermínio. Dois grandes campos conhecidos, nós temos Auschwitz, que é extremamente conhecido, e temos Treblinka. O Treblinka também é muito conhecido. E o que eles faziam? Assim que os judeus chegavam, eles tiravam dos trens, muitos morriam porque eram transportados como bichos, sem água, sem comida, muitas vezes sem próprio ar, porque eram colocados vários. E assim que eles desembarcaram com aquela promessa de emprego, de trabalho, eles eram levados em Treblinka para caminhões de gás. Eles colocavam as pessoas nos caminhões, fechavam e matavam essas pessoas a gás. Auschwitz, mesma coisa, mas aqui nós temos as câmaras de gás. Então, quando chegava esse comboio, eles separavam pessoas que poderiam ser úteis ao trabalho, mulheres e adultos, homens, e aqueles que não podiam trabalhar, como crianças, idosos, deficientes, eram levados às câmaras de gás, sob aquela ideia de que as câmaras de gás seriam uma câmara de desinfecção, porque ocorria muito na Segunda Guerra o problema do tifo, uma doença que matava muito, mas na verdade colocavam-se as pessoas lá e as matavam por envenenamento. E os outros
ficavam trabalhando exaustivamente, quase até a morte, sem alimentação, né, para os judeus. O que é importante dentro do Holocausto? A literatura do testemunho. Nós temos um dos grandes, acho que é muito importante ler, é muito difícil ler, mas é o Primo Levi, o Primo Levi, muito importante. Tem um livro que é fantástico, mas muito pesado no sentido da dor, porque Primo Levi ficou em Auschwitz, que é Isto é um Homem, é um livro muito bom. E às vezes a gente se pergunta, e eu me perguntei muito, né, por que até agora a gente vê ainda filmes sobre o Holocausto, né, tá tão vivo isso? Porque a gente precisa lembrar sempre, gente, para que isso nunca mais ocorra. Por mais que a gente ache, ai professora, mas isso nunca mais ocorre. Pode ocorrer sim. O ódio ao ser humano, o ódio ao migrante, o ódio ao homossexual, aquele que é diferente da gente, práticas de ódio levam ao que ocorreu na Alemanha nazista. Inclusive tem ainda muitos negacionistas que negam o Holocausto, falam que não existiu as câmaras de gás, que esses judeus que dizem que morreu, na verdade, foram embora e nunca mais ninguém viu, e que as câmaras de gás, na verdade, eram câmaras só de desinfecção do tifo, e aqueles que morreram, morreram pelo tifo, e isso existe muitos historiadores, inclusive na própria academia, dentro das universidades, que negam o Holocausto, e falam que, inclusive, os judeus fizeram isso, orquestraram essa ideia de Holocausto para a criação do Estado de Israel. Isso é um absurdo, isso não pode ser tolerado de forma alguma. Existe um filme muito bacana, que se chama Negação, tá no YouTube, que é justamente um negacionista, ele processa uma professora de história nos Estados Unidos. Ele é um negacionista, ele fala que o Holocausto, na verdade, não existiu. Nós trabalharmos com negacionismo é importante porque ainda hoje nós temos diversos grupos de neonazistas, temos grupos, inclusive, no Brasil, nós temos grupos que, inclusive, foram processados e julgados no Tribunal do Júri de Curitiba por perseguição a judeus, negros e homossexuais. Então, a gente não pode aceitar. Por isso que a gente precisa sempre, né, estar atento a essas ondas discriminatórias e racistas. E ao final, eu termino com uma expressão muito utilizada, vocês também já devem ter ouvido, que se chama banalidade do mal, que foi trazida por Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa judia alemã e ela noticia o julgamento de Eichmann em Jerusalém. Inclusive, essa banalidade do mal vem do livro dela, Eichmann em Jerusalém, que ela pensa que Eichmann era um grande louco. Ela imaginava um monstro, né, por ter orquestrado a ida de tantas e tantas pessoas aos campos de extermínio. E quando ela se depara com Eichmann, ela vê que na verdade é um homem, é um simples homem, um burocrata, que na cabeça dele ele entende que ele estava apenas recebendo ordens e que essas ordens eram legais, então ele não tem nenhuma culpa em relação a isso, porque ele acha que ele estava cumprindo ordens. Ele alega que não sabia, quando na verdade sabia, era ele que assinava essas deportações para os campos de extermínio. E ela fala assim: eu fiquei imaginando que eu ia encontrar um monstro, mas na verdade eu não encontrei um monstro. Encontrei um homem comum, burocrata, e que achava que estava fazendo a coisa certa. Então, por isso a gente trabalha muito com essa questão da banalidade do mal, né? Nesse sentido. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu
se precisar, eu indico mais livros, filmes, para a gente debater essa parte da história tão horrível, mas tão necessária ainda de se debater. Tá? Na próxima aula a gente entra então já nos sistemas internacionais de direitos humanos. Muito obrigada.